Olá, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Ecos da Intimidade. Eu sou Caroline Magnani, médica ginecologista, especialista em terapia sexual. O tema de hoje é muito interessante: desmistificando hormônios femininos e libido. E para trazer riqueza para esse bate-papo, que vai ser muito interessante, eu trouxe uma pessoa muito especialista, muito experiente, que é minha amiga pessoal, doutora Estela Catunda, muito bem-vinda. A doutora Estela, ela também é ginecologista e ela é especialista em reposição hormonal. E assim, ela manja absolutamente tudo sobre hormônios e ela vai me ajudar hoje a desmistificar vários tabus e várias crenças que falam, né, a respeito de que a libido da mulher, ela é regida exclusivamente pelos hormônios. Não é, Estela? Carol, Bem-vinda. obrigada, que bom. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui. Que coisa boa é ter amigos, né? Porque a Carol dizendo que eu sou master, muito obrigada. Quando a gente admira os amigos, saiba que a Sim. recíproca é verdadeira. E é um tema muito gostoso porque a mulher é um ser hormonal, né? Então a gente é, de certa forma, regida por hormônios, mas quando a gente fala de sexualidade, seria muito bom, você sabe, se fosse apenas uma questão hormonal. Então eu brinco com as minhas pacientes assim, olha, se existisse um Viagra feminino, a gente estava com muito problema resolvido, porque Sim. a libido feminina, e aí você sabe melhor do que eu, ela é multifatorial. Então não serão só os hormônios, é claro que em algum momento o hormônio vai contribuir, mas vão ter outras várias questões, como estilo de vida, como relacionamento, como a criação, os tabus, como Sim. essa mulher está vivendo, o tipo de parceria e por aí vai. Por aí vai, dá uma tarde inteira de Dá, bate-papo, né? dá o dia inteiro. Então, eu achei muito legal trazer você aqui hoje, porque esse canal, né, esse podcast, ele serve para quebrar diversos tabus sobre a sexualidade. O foco nosso aqui é sexualidade feminina, mas não tem como não falar sobre os relacionamentos interpessoais e como funcionam, né, toda essa dinâmica na vida da mulher. Então, a minha queixa principal na terapia sexual, quando eu recebo uma paciente, é: doutora, minha libido está baixa. Doutora, não tenho libido, não tenho vontade de transar, não tenho satisfação sexual. Me prescreve alguma coisa, né, para eu melhorar, para dar um up. Eu quero voltar a ter aquela libido de quando eu tinha 20 anos de idade. Então, e eu sempre falo para elas, eu falo, gente, a libido, ela não é só hormônio dependente, é como você falou muito bem, é uma gama de coisas que interferem na vida da mulher e isso vai refletir diretamente na nossa libido. Então, assim, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente sobre os hormônios femininos, né, de que maneira eles regem a gente, para a gente poder aprender a separar as coisas em partes. Eu acho que isso vai ser muito explicativo e muito rico para as nossas ouvintes. Então, quando a gente fala em hormônios femininos, a gente tem que pensar em três, principalmente, né? O estradiol, a testosterona e o hormônio da tireoide. Eu acho que seria o grande tripé de quando a gente fala de funcionamento hormonal feminino. O estradiol é aquele hormônio que é conhecido como hormônio feminino. É ele que vai baixar drasticamente na menopausa. É por isso que no climatério existe a paciente tem uma queixa não só de libido, mas queixas físicas, psicológicas, de composição corporal, tudo isso vai ser muito relacionado com o estradiol. O estradiol que é produzido por uma célula que a gente tem lá dentro do ovário, que é o folículo, que é os nossos óvulos. Então é por isso que na menopausa, quando eles acabam, o estradiol vai diminuir drasticamente. Tem a testosterona, que essa sim é muito famosa por ser o hormônio da libido. Não é bem assim que funciona, mas é um hormônio que dá bem-estar. Então, diferente do que as pessoas acreditam, não é o hormônio masculino, é um hormônio feminino, porque ele se transforma também em estradiol, em outros estrógenos, vamos dizer assim. E a testosterona, ela dá o bem-estar, então ela dá aquela sensação da pessoa estar bem, ela pode interferir na libido, ela vai ajudar no ganho de massa magra, mas tudo isso ali em certo momento do ciclo menstrual também tem uma queda da testosterona importante no climatério. Então, o climatério é assim, infelizmente, quando eu recebo as pacientes do climatério, elas falam, ai meu Deus, é ladeira abaixo. Falo, Sim. calma. É e não é, dá pra gente subir essa ladeira de Sim, novo, dá para frear um dá pouco, pra né, a frear um queda. pouco. Uhum. E o hormônio da tireoide, eu costumo dizer que a tireoide é, é o nosso maestro, né? Não só da mulher como do homem também. A tireoide é a glândula que rege muitas reações do nosso corpo, indiretamente e diretamente. Então, todos os distúrbios que a gente vê em ginecologia,
não só os distúrbios de libido, mas distúrbios menstruais. Dentro da psiquiatria também a tireoide tem uma importância muito grande. Então, não dá para a gente fazer nenhum tipo de diagnóstico dentro da ginecologia sem descartar alterações tireoidianas. Então, eu dou aula em faculdade, eu falo para os meus alunos. Quem atende mulher precisa lembrar da tireoide. Não dá para você fazer um atendimento sem solicitar, no mínimo, um hormônio tireoidiano. Então, eu acho que o começo é por aí. Né? Eu acho que você falou 2 pontos muito importantes. Primeiro a testosterona também é um hormônio feminino, então existe esse mito aí de que é um hormônio masculino e que você não pode repor testosterona na mulher, porque é antinatural. Não, a gente vai quebrar isso e vai esclarecer, né, da melhor forma possível. Inclusive, a gente tem mais testosterona do que estradiol no corpo. Em quantidade, quando a gente dosa, a gente tem mais testosterona. Então, é um hormônio feminino. Faz parte do nosso funcionamento. E realmente, eu vejo muitas pacientes que elas nem imaginam que a tireoide pode ser uma das causas da fadiga, sintomas depressivos, que né, pioram na menopausa e a libido também, né? Então, muitas vezes elas não imaginam e tem muitos colegas médicos que não fazem essa associação, né? Então, assim, você costuma fazer essas dosagens hormonais? Você orienta suas pacientes em relação a isso? Elas chegam já sabendo de alguma coisa ou você também tem pegado pacientes muito cruas nesse aspecto do autoconhecimento? Eu acho, Carol, que tem de tudo um pouco, né? A gente está numa época que tem o lado bom e o lado ruim, que a informação está muito acessível, a informação está na nossa mão. Então, a informação está rápida, mas também tem muita informação boa e tem muita informação ruim. Então, existe esses 2 lados. Então, eu tenho aquela paciente que é antenada, que ouviu falar alguma coisa, e tem aquela outra paciente que está perdida ali no tempo e no espaço. E o que é que eu costumo fazer, né? Se a gente for atrás de protocolo, guidelines, as recomendações, é claro que sempre, quando você vai falar em medicina, você tem que pesar custo-benefício, você não pode pedir tudo para todo mundo. Dentro do meu consultório, lá com a minha paciente, é uma mulher, né? Eu sou ginecologista, então mesmo que ela não tenha queixa nenhuma, ela vai sair com um pedido hormonal, que eu estou falando, né? De TSH, ou seja, do hormônio, né, da tireoide. Dependendo da fase de vida, um FSH e um estradiol, porque aí eu vou conseguir ver se ela, por acaso, já está entrando numa transição, ou como que está o FSH dela mesmo. Vitamina D, a gente vai falar sobre isso, que não é uma vitamina, é um hormônio. É muito importante. Os valores de testosterona é que não me servem muito. A gente pede a testosterona, na verdade, numa suspeita de um aumento de testosterona. Então, naquela paciente que tem ovário policístico ou na usuária de testosterona, seja por um tratamento ou seja para performance, eu preciso realmente ver se ela está repondo, como que estão os níveis. Agora, numa paciente que não faz uso, o nível de testosterona ele não vai me ajudar. Porque mesmo ele estando normal, eu posso precisar repor. E a gente sabe que, infelizmente, o exame de testosterona, eu brinco que ele é machista, né? É um exame feito para dosagens masculinas. É um exame... Ele é falho, né? Ele é falho para a mulher porque ele é um exame que é bom para doses altas, para níveis altos, que é o que a gente encontra nos homens. A mulher, como ela tem uma testosterona mais baixa, quando a gente vai avaliar o range, que é o normal, que é até mais ou menos 80, 100, na mulher não faz diferença se está 50, 40 ou 80. É tudo a mesma coisa. Sim. Vai me fazer diferença se tiver acima de 100. Então, eu falo, opa, tá um pouco alto. Então, é importante a gente lembrar também que a dosagem de testosterona não vai ser relevante para a terapêutica com a testosterona. Isso é muito legal, Estela. Eu sempre falo também para as minhas pacientes que não importa o valor que vai vir a sua testosterona e muitas vezes eu não peço. As pacientes que vão fazer lá a terapia sexual, a gente acaba pedindo alguns exames só para descartar algumas coisas, mas elas, você não vai pedir uma testosterona? Eu geralmente não peço, porque eu falo, primeiro que vai vir baixa, com certeza, isso é algo que as pessoas não sabem, que o exame da testo ele é muito falho. Independente do valor dessa testosterona, você vai tratar a queixa da paciente. Exato. Então, se ela tem falta de libido, eu vou tentar entender qual que é a dinâmica dessa mulher, o relacionamento dela, se ela não está com distúrbio tiroidiano ou de vitamina D, que daí você vai explicar um pouquinho pra gente, que isso é muito importante. E não só ficar focada naquele valor de laboratório. Então, o que você falou sobre, né, a informação, é muito importante, né, a gente ressaltar isso. A gente está vivendo momentos em que o conhecimento ele é muito acessível. Então, eu vou lá, pego o meu celular, aí eu vejo lá um conteúdo que uma blogueira postou, que um médico postou, mas e a validação desse conteúdo? Então, a gente, às vezes, né, tem que tentar convencer a paciente do contrário, de que aquilo que ela consumiu na internet não
tem respaldo científico, não tem lógica. E aí ela tá tão focada naquela coisa, me dá uma testosterona, me dá um implante, me dá um chip, que você não consegue tirar aquilo da cabeça dela e ela não consegue aderir ao tratamento que realmente faria diferença na vida dela. Né? Aí a gente vai falar de atividade física, reposição de vitaminas, a própria terapia sexual. Então, tem que se tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome. Então, a gente está aqui hoje nesse bate-papo para poder orientar melhor essa mulherada que está se vendo ali numa chuva de informação e ela não sabe o que ela pega, né? E aí chega cheia de abacaxi para a gente resolver. Eu recebo, assim, nas redes sociais, né? As seguidoras me mandam, assim, uns absurdos, né? Vários eu absurdos. acompanho. Nossa, É muita coisa. Eu falo, ai, meu Deus, gente, vamos lá. É trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de fazer um podcast com tanta qualidade, que vai levar tanta informação boa, porque é muito triste. Às vezes também a gente vê até colega falando absurdo. Eu falo, ai, meu Deus, ai, Jesus. E aí a paciente, se a gente olha e fica, não é possível, imagina a paciente que não tem noção né, da qualidade da informação. E você falou essa questão da dosagem de testosterona. Eu tenho pacientes que usam para performance, então são pacientes que usam propositalmente doses altas, e aí você também pega, já deve ter pegado no consultório, com doses altas, com a libido ruim. E aí eu mostro para elas, eu falo, olha, tá vendo como não é só a testosterona? A gente precisa ver outro. Se fosse só testosterona, era fácil. Ótimo. A sua consulta de terapia sexual era 5 minutos. Você passava a testosterona. Nem ia servir para muita coisa. Já fazia uma receita básica para todo mundo, né? De nada valeria. E de nada valeria. E a vitamina D, que é outra, assim, outra substância que é um hormônio, né? Na verdade, ela foi descoberta como uma vitamina e a gente sabe que ela é um hormônio. O corpo feminino tem receptor de vitamina D em todos os tecidos, em todos os órgãos. Na época da Covid, até percebeu-se de que a vitamina D também está envolvida com imunidade. No começo da Covid, se não me engano, as pessoas que sobreviviam tinham uma vitamina D alta, então eles começaram a ver, peraí, foi uma Covid grave, mas a pessoa não morreu, tem alguma coisa a ver com a vitamina D. A gente sabe que talvez ela também haja prevenido câncer, ela é anti-inflamatória, então você falou muito bem de questão de exercício físico. A gente sabe que paciente que é sedentária, que é obesa, é uma paciente mais inflamada, que vai também reverberar nos teus hormônios, porque os nossos hormônios, eles são produzidos através de gordura também. Então, uma coisa vai puxando a outra e sedentarismo, obesidade, aumenta a resistência à insulina, que também ocupa receptor hormonal. Então, é uma bola de neve que vai se formando. E a vitamina D, a gente também tem que trazer isso à luz, porque, assim, também não é protocolo das sociedades dosar vitamina D em mulheres saudáveis. Ah, Estela, você dosa? Doso. Então, por quê? Porque a gente sabe de todas as vantagens da reposição consciente, né? Tô falando da reposição consciente da vitamina D. Eu também recebo muita paciente que passou por algum profissional que deu uma dose inadequada, um soro com dose muito alta. Isso não é legal. Tô falando de doses certas de que essa vitamina D, aprovadas, comprovadas de que isso vai melhorar, e que a gente tem que entender que mesmo que a gente mora num país tropical, você sabe, no consultório, quantos % tem aí a vitamina D baixa? Muitos, né? A maioria. A maioria da mulherada, a gente não se expõe ao sol como deveria, que bom, porque senão acaba com a nossa pele. Os dermatos agradecem. Então a gente precisa ficar atenta. Atenta porque a vitamina D, inicialmente, ela não vai te dar nenhum sintoma, deficiência, mas ela te dá muita repercussão. Sim, exatamente. Você até associa alguns casos de sintomas depressivos com mulheres com deficiência de vitamina D. E muitas vezes você está lá, né, está tomando diversos medicamentos prescritos e você não está suplementando algo que é tão, né, entre aspas, simples e que responde muito bem ao tratamento. Então, acho que falta um pouco desse conhecimento e desse entendimento, tanto da paciente quanto do colega médico que está acompanhando. Lembrando, né, que assim, muitos antidepressivos, ansiolíticos, eles atuam diretamente também na libido. Então, realmente, a gente está numa bola de neve que muitas vezes você tem que começar a destrinchar essa paciente pedacinho por pedacinho, porque senão você não consegue encontrar a causa da libido e você fica enchendo essa mulher de hormônios
e você não tem a resposta que ela quer e nem a resposta que você quer. E aí, quando você começa a entender, né, o estilo de vida, as outras deficiências, né, dessa mulher, você consegue encaminhá-la melhor, né, para um tratamento mais efetivo. E lembrando que é algo a longo prazo. Sim. Libido é algo que você não vai dar uma pílula mágica uma vez e a paciente nunca mais volta no teu consultório. Então, eu acho que esse é o momento da primeira consulta, né, quando a paciente chega para você, ou quando chega para mim, ou quando a gente troca pacientes, né, que é algo que a gente faz bastante. Entender que é um tratamento, um acompanhamento para a vida inteira. Sim. Então, ela sempre vai ter questões hormonais, de vitaminas, questões da vida, do cotidiano, do trabalho, e isso vai estar toda hora bombardeando ela no quesito libido. Então, a gente está aqui, né, para falar que a libido é algo que tem que ser tratado para sempre. Para sempre. E eu costumo dizer para as pacientes que a libido é fluida, né? Então, é exatamente como você falou. A sua libido com 15 anos é uma, com 20 anos é outra. Ai, tem que aumentar ou diminuir? Não, são processos diferentes. Vou falar por mim, né? Eu tenho 36 anos. Ah, gente, quando eu tinha 20, tudo bem. Ah, nossa, 20 anos, né? Aquela coisa da idade, os hormônios, a flor da pele. Tá, mas será que a relação sexual que eu tinha com aquela idade tem a qualidade da que eu tenho hoje, mesmo que seja em menor frequência? Tô dando aqui um exemplo, né? Aí quando você é adolescente, tá na faculdade, tem aquele fogo todo. E hoje? Hoje eu sou casada, hoje eu tenho um outro tipo de libido que não dá para comparar com aquela. Ao mesmo tempo tem a questão do amadurecimento, da fase da vida, do se conhecer, que você já falou muito bem, né, em outros episódios, da questão do autoconhecimento. Hoje, com 36 anos, eu me conheço muito melhor do que quando eu tinha 19, 18. Sim. E faz parte, né, do desenvolvimento da história da mulher. E quando a gente fala de fases de vida, quando entra no climatério, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha um pouco. Não só os hormônios vão estar alterados, mas é como você falou. Ela está numa fase de vida diferente, ela está usando alguma medicação antidepressiva que também altera. Os filhos estão saindo de casa, ela está se achando velha. Então, tudo isso vai somando. E como a nossa libido é multifatorial, e é mesmo, são muitas pecinhas que a gente precisa, né? Parece um quebra-cabeça, encaixar. A gente tem que encaixar essas pecinhas. E aí fica a coisa muito mais complexa. E vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. E você tem que saber navegar isso pro resto da vida. Então, eu acho que aí entra muito o nosso papel como médica, de fazer uma boa escuta. Eu acho que, às vezes, falta muito, né? A paciente chega numa consulta, ela não é ouvida. Sim. E também ela não é perguntada sobre os outros fatores. Então, a gente precisa tirar essa coisa mecânica da consulta médica, que é só pedir exame, prescrever medicamento, retorna em tantos dias ou em tantos meses ou só no ano que vem. Não, a gente precisa aprender a ouvir mais, que é algo que a gente não aprendeu de cara, a gente, né? Desenvolve, né? Com a nossa experiência de consultório e tudo mais. Eu acho que na consulta, muitas vezes, a gente precisa mudar um pouco a nossa postura, né? A gente que é gineco já tem uma postura mais de escuta, porque, né? Faz parte da especialidade. Faz parte da especialidade. A mulher, na consulta ginecológica, ela quer ser ouvida. E quanto mais a gente dá espaço para essa consulta, né, de escuta, mais a gente consegue entender os porquês dessa mulher. Então, a escuta, ela é uma ferramenta que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai ganhando essa experiência de consultório e dos feedbacks positivos ou negativos que a gente tem das nossas pacientes. Eu tenho certeza, Carol, que você, assim como eu, a paciente às vezes chega no consultório, não, é só rotina. E aí você vai, né, conversando, fazendo anamnese. Para quem não sabe, a anamnese é entrevista, vai fazendo perguntas. E aí você olha para a paciente, você já sabe que tem alguma coisa ali, não era só uma rotina. Então, você já está esperando que vai vir alguma questão. E essa questão, a gente tem que saber explorar essa questão, né? Não só da parte médica, mas como também da parte humana. Porque tanto que eu brinco que a gente não vai perder o emprego para a inteligência artificial. Não vai. Porque se tem uma coisa que eu acredito é que realmente o ser humano gosta do toque, né? Na verdade, da interação humana. Então, a máquina, por melhor que seja, por mais algoritmos que você possa fazer de perguntas, tem um fator que é esse aqui, olho no olho, que a máquina não, eu acredito que não vai ter. Então, um ser humano precisa do toque humano, porque só a gente consegue sentir ali,
pela expressão facial, pelo brilho no olho, pelo que aquela paciente quer te falar. E muitas vezes a consulta é só uma rotina, e quando a gente vai ver, não é só uma rotina. Sempre tem uma questão que ela precisa falar. Às vezes só chorar, né, cara? Às vezes só reclamar de alguma coisa e chorar e desabafar. Elas querem ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas, exatamente. E o ginecologista tem que ter esse papel de escuta. Por isso que me dói muito o coração quando eu recebo o paciente e fala, ai, não, mas olha, eu tô sentindo dor na relação faz 10 anos. E ninguém nunca nem me examinou. Já tive paciente que não foi nem examinada. Ele me pediu uma colposcopia, um papa para eu fazer no laboratório E falou que é assim mesmo. Falou que é assim mesmo, que dói mesmo, que é assim que é normal. Então, isso me dói. Né? Eu já atendi paciente que é colega médica. Ela estava ali numa perimenopausa, já estava com um sintoma de ressecamento vaginal, estava com dor na relação, estava tendo fissuras. E daí a colega falou assim, toma uma taça de vinho e usa uma xilocaína, que para quem não sabe é um anestésico. Usar um anestésico na entrada do canal vaginal. Como que você quer que essa mulher tenha uma relação sexual prazerosa e tenha relações sexuais com uma certa frequência? Porque ela já com essas condições. Ela já ativou o ciclo da dor ali. Então, toda vez que ela pensar, né, que o subconsciente dela identificar que ela vai ter uma relação sexual, ela já se trava toda e a dor vai ficando cada vez maior. E vai piorando. E aí, né, ela se sente mal, ela fica triste, frustrada. Afeta o relacionamento. Com certeza. E aí ela acha que se ela tomar um hormônio, ela vai resolver tudo isso. Nascer das cinzas, né? E não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Outra coisa da hora da relação sexual que é importante é que nós, mulheres, a gente pensa em muita coisa, né? Nossa cabeça tá aqui. Então, muitas vezes a mulher, ela precisa focar naquele momento. Então, para quem não conhece o Mindfulness, né? Se aplica também na relação sexual. Muitas vezes está lá naquela preliminar, nos beijinhos e tudo, e a paciente está pensando, amanhã eu tenho um podcast, amanhã eu tenho que fazer a unha, eu tenho que lavar a roupa. Então a nossa cabeça está tão a mil que a gente também precisa fazer o exercício de estar presente na hora da relação sexual. Se você não está presente, você não vai entrar no clima. Não vai, muitas vezes não lubrifica. Aí eu já ouvi de paciente que fala assim, doutora, eu me sinto uma boneca inflável. Gente, não deve ter coisa pior no mundo que se sentir uma boneca inflável. A relação sexual é para os dois. É para ser prazerosa para os dois. Muitas mulheres querem só agradar a parceria. Faz por obrigação. Faz por obrigação. Pra manter o relacionamento. Isso. Então, e vida sexual faz parte da qualidade de vida. Tá lá nos critérios, acho que é da OMS, né? Qualidade de vida, qualidade sexual. A mulher tem que ter um prazer sexual. O sexo faz bem para a saúde, para a cabeça, para a memória. Sim. Gente, orgasmo faz bem para a memória. Para a imunidade. Né? Para a imunidade, para a circulação. Fortalecimento do assoalho pélvico. E você previne até incontinência urinária. Isso. Eu sempre falo para as pacientes, quando elas chegam para terapia sexual, que o sexo ele é um exercício. Exato. E ele precisa ser praticado. Perfeito. Então, se você fica 1 mês, 2 meses sem ir para academia, você vê que você perde aquele tônus, você perde a própria disposição para estar malhando e tudo mais. E o sexo ele precisa ser entendido como um exercício. Não como uma obrigação, mas como uma rotina que você precisa criar momentos para inserir na sua rotina. Você precisa inserir na sua rotina. Então, assim, o que você falou sobre as fases da vida, né, e a frequência sexual é muito interessante, porque às vezes as pacientes perguntam, mas qual que é a frequência sexual ideal? Ou então, antes eu transava todo dia, agora eu transo uma vez por mês, isso está errado. Isso é muito individual, porque com certeza a gente vai, se a gente praticar, se a gente exercitar o sexo, a gente vai melhorar muito a nossa performance, a qualidade da nossa relação sexual, e a gente vai ter uma frequência ali que vai ser satisfatória para a gente. Exato. E não, porque antes eu transava todo dia, agora é uma vez por mês, nossa, que horrível. O que está acontecendo? Não, se você tem uma boa relação sexual, não importa quantas vezes você vai fazer. E você só vai ter uma boa relação sexual se você treinar para isso. Exato. E assim, independente de você estar num relacionamento ou não, você exercitar a sua maneira de gostar do sexo é algo para você. Isso. E aí sim você vai estar muito melhor para compartilhar o sexo com outra pessoa. Eu falo isso para as pacientes, que se você não se conhece, se você não sabe o que você gosta, como que você vai desfrutar na hora de uma relação sexual com outra pessoa? Porque, querendo ou não, você dá o caminho para a parceria e vice-versa. E se você nem você sabe o que é que te agrada, o que é que você gosta, como que você vai desfrutar? Não dá.
Outra questão que você falou muito importante é essa da frequência. Quando eu abro caixinha no Instagram, às vezes eu recebo, mas é normal transar quantas vezes na semana? Eu falei, calma, gente, calma. Não existe o normal, né? Existe o que te satisfaz. Você tem 2 relações sexuais por semana. Isso te traz sofrimento? É uma coisa. Não, isso te traz satisfação? É outra. A parceria, o casal está bem? Porque muitas vezes você deve pegar isso no consultório, discordância dos casais, né? A mulher que tem poucas relações sexuais, o homem às vezes quer mais, ou vice-versa. Então precisa alinhar isso. Sim. Né? Não existe quantidade. Tem casal que pode ter relação sexual 1 vez por mês e está bem com isso. Sim. Está muito bem adaptado. Então, essa é outra questão, porque muitas vezes a TV, a mídia, né, vende essa imagem de que, nossa, a mulher sexualmente feliz é aquela que transa todo dia, que usa calcinha fio dental, né, que faz todas as posições do Kama Sutra. Não necessariamente. Você quer fazer todas as posições do Kama Sutra? Ok, experimenta. Mas não necessariamente você só vai ter um sexo de qualidade se você fizer naquela posição tal. Ou se você fizer um sexo anal. Pode falar aqui, né? Sexo anal. Ou pode tudo. Ou se você fizer um sexo anal. Eu já recebi paciente. Doutora, é porque eu nunca fiz, eu não tenho vontade. Meu marido nunca me pediu, mas minhas amigas fazem. Então vai vir de você. Você tem vontade? Não tenho. Então para de se comparar. Se resolva, né? Se resolva, exato. E eu acho que às vezes o problema dessa comparação, ele tá até mais próximo do que a gente imagina. Quantas mulheres têm ali o seu círculo de amizades, o seu círculo familiar, e dentro desse círculo, uma não fala para outra que passa por alguma dificuldade. Então, assim, mas eu transo com meu marido, com meu namorado, e eu gozo todas as vezes. Mentira! Mentira. E é a outra que não goza todas as vezes, ela se sente totalmente inadequada, ela se sente, incapaz. E daí ela não se sente livre para falar sobre isso, porque ela está errada, né? Ou então a outra que, tem relação anal, nossa, eu acho maravilhoso, eu adoro. A outra já sente um pouco de dor, então ela se acha inadequada porque ela não curte o sexo anal. Então, e às vezes a outra que fala que, nossa, goza horrores com a penetração anal, às vezes é mentira, né? Porque a gente sabe que existe uma limitação ali. Então, eu acho que essa coisa da mulher não ser honesta com a outra mulher é um tiro no pé. Também é injusto. É um tiro no pé. Porque essa questão, você tocou num ponto legal, que é essa questão do prazer, né? O clitoriano, o vaginal. Também eu vou culpar o patriarcado. Bora, estamos aqui para isso. Porque o que é que acontece? Se vendeu muito de que a mulher ela só pode ter o prazer por penetração. Então você vai ver vídeo erótico aí, né? Aquele negócio daquele tamanho, e a mulher, nossa, só posso ter prazer por penetração. E muitas vezes as pacientes estranham quando elas percebem que o prazer delas é clitoriano. Sim. Eu já recebi questionamento de paciente, doutora, será que eu sou lésbica? Porque eu só tenho prazer quando eu tenho o estímulo clitoriano. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O prazer feminino, ele pode ser só clitoriano, ele pode ser só vaginal, ele pode ter um pouco dos dois. E é por isso que a gente precisa se conhecer. Porque imagina uma mulher que só tem prazer clitoriano, só tem orgasmo clitoriano, e que passou a vida inteira só fazendo sexo com penetração, só pela vagina. É claro que ela vai se sentir a boneca inflável. Sim. Né? Sim. Então, isso tudo a gente precisa quebrar, desmistificar, conversar e falar, não, olha, é assim, o prazer, o orgasmo, ele pode vir de vários locais. Porque ele começa na nossa cabeça. Né? O sexo começa na cabeça. O sexo começa na cabeça. Então, é por isso que, quando você pensa, quando você coloca na sua diária isso que você falou, a gente tem que exercitar. Como que a gente exercita? Pensando em sexo, falando de sexo, assistindo, tem tanto conteúdo legal. Sim. Né? Hoje, por exemplo, pode falar Netflix também, né? Netflix patrocina a gente. A mulher não gosta de pornô, a mulher gosta de erótico. Sim. Né? O que é o pornô? Pornô é o que o homem gosta de assistir, aquela mulher com o peito daquele tamanho, o bundão, gritando. A pepeca cor-de-rosa, com aquele negócio daquele tamanho entrando. É isso que o homem gosta de ver. A mulher gosta do erótico. Gosta da história. Gosta da história. Por que 50 Tons de Cinza foi um fenômeno? Porque tem a história, tem o cara é, né, milionário, corteja ela, e tem aquelas cenas que não são tão explícitas. Então a mulher gosta disso, da história, né? Então, eu falo para minhas pacientes, quando eu assisto algum conteúdo legal no Netflix, eu falo, assiste. Sim. Por exemplo, aquele Bridgerton também é bem legal. Sim, a primeira, não sei se você assistiu. Sim.
aquele homem maravilhoso. Sim, não, tem umas cenas que são muito instigantes, Isso. né? E se você começa a assistir aquilo dali... Ah, pode assistir até sozinha, não tô falando para assistir com a parceria. Mas você já começa a treinar o teu cérebro para isso. Vai te dando ideia. Então, você vai acionando esses neurônios que são importantes. Exatamente. E assim, quando você assiste um conteúdo que tem ali um conteúdo erótico e tudo mais, é importante você prestar atenção no que te chamou a atenção daquele conteúdo. Então, faz parte da terapia sexual. Às vezes eu indico alguns filmes ou seriados, falo, assiste isso. E tenta identificar daquele conteúdo o que você gostou. Você gostou do corpo, né, do personagem? Você gostou da posição sexual? Ou você gostou da cena que eles saíram para jantar e rolou ali uma coisa romântica? Então, a pessoa, a paciente, ela começa a identificar as coisas que a excitam. Porque várias coisas são excitantes, né, para a mulher. É o que você falou. Às vezes as coisas menos óbvias são as mais excitantes para algumas mulheres, né? Então, muitas vezes, se a parceria consegue identificar essas preferências também, ouvir essas preferências, até para a parceria vai ser muito melhor. Porque assim, poxa, eu sou casada, né? Então, assim, meu marido, ele já sabe, me leva para jantar, me dá um beijinho aqui, um beijinho ali. Nossa, já é metade do caminho que ele fez. Eu falo, meu querido, o seu serviço já tá feito. Exato. Agora, não adianta a paciente ficar o dia inteiro ali, né? Nós, mulheres, né? A gente tá aqui estressada fazendo um monte de coisa, chegar em casa e achar que vai estar com vontade de transar. Não vai estar. Não vai estar. Você tem que criar o ambiente. Você falou da parceria, muitas vezes os relacionamentos mais longos, o homem tem preguiça, né? Porque ele já sabe, ou tem preguiça, ou só quer fazer a mesma coisa, né? Os homens são assim. Ou, não, já sabe como sempre faz aquele passo A, passo B, passo C. Ou tem preguiça de investir. Eu brinco, se eu falar besteira, você me corrige, Carol, que mulheres em relacionamentos longos, né? E longo parece que é mais de 2 anos, né? Longo não são 10 anos, são 2, né? Exato. Então, ela é como aquele carro a álcool que você precisa esquentar, né? Dar a chave e esquentar. O que seria o esquentar? Preliminar. Você precisa até a mulher entrar, e aí a Carol, acho que ela vai falar em outros episódios muito melhor do ciclo sexual feminino, né? Que é muito mais complexo do que o masculino. Então, precisa a parceria, não estou falando só de homem, né? A gente está falando aqui de parceria. Então, homem e mulher que se relaciona com mulher, precisa sim, né? Ter um momento de preliminar. Então, tem que se gastar tempo. Tem que se gastar tempo com mulher, senão ela não entra no clima, não vai. Então, eu brinco às vezes... O motor não liga. O motor não liga. Eu brinco assim, mulher é artigo de luxo. Nós somos artigo de luxo. Sim. Então, quem quiser desfrutar desse artigo de luxo, precisa investir. E a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de não é tempo, dinheiro. atenção. Isso. Não é dinheiro, não é dinheiro. Se fosse dinheiro, não tinha homem milionário aí. Não é? Né? Sem mulher, né? Então, tô falando... nessa questão, assim, não é dinheiro. Não é dinheiro, gente. É tempo, é investimento, é disposição. É querer conhecer a minha parceira. Exato. Né? Então, eu tenho interesse em conhecer as coisas que a minha parceira gosta. Então, o que eu falo para a paciente adianta a vida da sua parceria, entendeu? Sim. Saiba você o que você gosta para que você saiba comunicar isso, né, para o homem ou para a mulher que você se relaciona. Então, essa questão do exercício. Então, ela está num relacionamento, daqui 5 anos, sei lá, se separou, se divorciou, conheceu outra pessoa, ela já sabe o caminho das pedras dela. Então, realmente, muitas vezes, agora eu vou falar um pouco de relacionamentos heterossexuais. Muitas vezes o homem, ele acha que a preliminar para a mulher é 5 minutos de sexo oral. Tô falando besteira? Não tá, é verdade. Eles acham muitas que vezes, tá pronto, tá aí. 5 minutos de sexo oral, ela já tá pronta. Gente, não é isso. Eu já falei no outro episódio aqui, para quem não assistiu, mas eu vou repetir porque eu acho essa informação muito, muito interessante. E olha, eu aprendi isso com uma das minhas professoras da sexualidade, que é a psicóloga Márcia Benevides. Ela é gênia. Maravilhosa. É um gênio. E ela falou assim, que o clitóris, ele demora, em média, de 15 a 20 minutos
para ficar 100% entumecido, para ficar ereto. Então, aqui a gente faz um paralelo com o pênis. Então, né, o pênis precisa encher de sangue para ficar ereto e estar pronto para ter uma relação sexual. O clitóris também precisa estar ereto para poder levar todo aquele, né, fluxo de sangue e conseguir ser realmente estimulado. E ele precisa de mais ou menos 15 a 20 minutos. É bastante tempo. Então, assim, se a mulher tá fria, né, de repente, do nada, você dá um beijo no pescoço, já desce 5 minutos, não dá tempo. Então, dificilmente essa mulher vai chegar ao orgasmo. Então, a relação sexual, ela não precisa ter 1 hora de duração para ser prazerosa. Não. Se você caprichar na preliminar, ou seja, pega na mão, dá um beijo, faz um elogio, fala no ouvido, serve um vinho para sua mulher, entendeu? E assim, agora falando de homens... Lavar a louça também é ótimo. Delícia, eu adoro quando meu marido lava a louça. Também. Acho muito sensual. Também acho ótimo. Então, assim... Já ganhou 10 minutos aí. Então, a relação, a mulher já vai estar no ponto ali. Então, a gente precisa disseminar essa informação para as mulheres de que, assim, 5 minutos de sexo oral ou de um vibradorzinho, às vezes, não dá conta. Não dá conta. E fica todo mundo na mesma expectativa de que ela tem que gozar com a penetração. E a gente volta no que você falou. Essa ideia de que é a penetração que vai fazer a gente gozar. E, infelizmente, as pessoas acreditam que só a penetração é relação sexual. Então, eu falo, gente, não, relação sexual tem várias modalidades. Olha o sexo oral, olha o sexo anal, olha o sexo, né, vaginal. Eu considero relação sexual só um sexo oral, professora, doutora Estela? Sim, considera. E foi, então, você não precisa, é aquilo, né? Ensinam que tem que ser 5 minutos lá de oral e o resto na penetração. Não. E aí, não necessariamente. O próprio sexting, né, é considerado como relação sexual. Exato. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, gente, né, tá naquele dia que você acha que vai rolar? Manda uma mensagem. Manda uma coisinha assim, né, algo que você tá fala uma afim, coisa assim. Elogia tua parceria. Isso, fala uma coisa picante, né? E tenta inserir, porque não custa nada. E mais uma vez a gente está falando parece até que a gente está falando a mesma coisa, né? E aí volta para a questão de inserir pequenas coisas de sexo no seu dia a dia. E outro ponto que você falou, que eu até tinha esquecido de comentar, é a comunicação entre a parceria. Primeiro passo para que uma vida sexual melhore a dois é a comunicação. Se vocês não conversam, não esclarecem, não alinham as coisas, porque muitas vezes é só uma questão de alinhar. Eu gostaria que fosse assim, ou talvez você pode fazer isso, ou eu não me sinto bem quando você faz. Porque muitas vezes as mulheres aguentam coisas que elas não gostam porque elas têm receio de magoar a parceria, né? Então, e o outro não vai adivinhar, né? E o outro não vai adivinhar. Se você tá fingindo lá, vou dar um exemplo aqui do fio terra. Paciente uma vez falou, doutora, eu não aguento. No meio do negócio, meu marido vai lá e põe o dedo. Eu falei, mas você falou pra ele que você não gosta? Porque às vezes tá lá com aquela cara, fingindo que tá gostando, o cara acha que tá arrasando. Tá dando reforço positivo pra ele. Tá dando reforço positivo. Ele vai fazer o que da próxima vez? Colocar o dedo de novo. Então, você fala pra ele, querido, assim... Não gosto, faz outra coisa. Não me incomoda, né? Mas fala, comunica. E a parceria tem que estar aberta também a aceitar algumas coisas. Por exemplo, tem homem que não gosta de brinquedo, de vibrador, que não gosta que o vibrador entre na brincadeira. Ele se sente não ameaçado. sei por quê, se sente ameaçado. Se ele soubesse que faz a metade do trabalho dele, né? Que vai cansar muito menos. E tem mulher que às vezes fala, olha, eu me sinto melhor quando o vibrador tá ali. Então, comuniquem-se. Comuniquem-se. Porque é uma chave importante. Estela, então, para compartilhar um pouquinho, né, com o pessoal que está assistindo a gente, um pouco da nossa prática juntas, né, na área médica. Da nossa parceria. Muitas vezes, a paciente passou na terapia sexual, né, eu como gineco, eu já peço uma série de exames para descartar alguma patologia, alguma coisa, dos exercícios da terapia sexual. Então, a paciente ela já está passando comigo. Em alguns momentos, a gente identifica que a paciente precisa de alguma coisinha a mais. E daí, o que eu faço? Eu encaminho o paciente para você, né, que manja tudo da reposição hormonal. E vice-versa, quando eu já fiz do meu lado e eu acho que precisa de terapia sexual, vai com a Carol, a gente troca. A gente troca as figurinhas, é muito bom. É muito pacientes, gostoso. Elas gostam muito. E, assim, conta um pouquinho pra gente, então, de que maneiras você acha que é válido a gente fazer uma reposição? Quais pacientes são candidatas a receber uma reposição? Então, por exemplo, a paciente que você não é uma candidata, então tá sedentária, tá com... Enfim,
Conta um pouquinho sobre isso, sobre essa seleção das pacientes, porque não é toda paciente que é uma candidata a receber hormonioterapia. Quais são as expectativas que você, né, conversa com a paciente, porque isso também é muito importante, a gente ter expectativas reais de resultado. Alinhar as expectativas. E que tipo de reposição hormonal você faz? Fala um pouco dos implantes, que é uma dúvida que, né, o pessoal adora, né, saber sobre. Conta um pouquinho. Vamos lá. Eu vou tentar resumir, né? Primeiro, assim, que eu brinco que hormônio não é para quem quer, é para quem pode. Então, muitas vezes a paciente vem com essa falsa expectativa de que, o meu problema é só hormônio, e ela acha que só o hormônio, sem nenhum comprometimento com outras áreas, como você já falou, exercício físico, as tarefas que você passa na terapia sexual, isso que a gente falou de alinhar com o parceiro. Então, muitas vezes ela tem essa falsa crença de que, não, o que me falta é a pílula mágica, que não tem, né? Então, depois que a gente tira todas essas outras questões, quando que eu vou usar hormônio para a libido? Então, eu tenho oficialmente 2 situações, que é o desejo sexual hipoativo, quando depois de todo esse tratamento que a Carol já falou, essa paciente ainda assim, ela não vê melhora, ela continua com essa, né, sofrendo com essa questão do desejo sexual. Sim, a gente pode fazer testosterona, mas eu sempre falo, é um teste terapêutico, porque às vezes, mesmo com a testosterona, vai ter outras questões que essa paciente também não vai melhorar. Está comprovado, os artigos mostram que melhora? Melhora, mas não é só isso. Então, eu estou falando aqui primeiro de mulheres que não estão na menopausa, né? Então, quem está na menopausa funciona de outra forma. Quem não está, vamos lá, mulheres que não estão na menopausa, que têm, né, por acaso, um desejo sexual hipoativo. A gente pode fazer a testosterona em doses fisiológicas, logicamente. E aí eu posso fazer por gel, por adesivo, por implante. O bacana do implante, e para quem, assim, as pessoas não sabem, né, acham que o implante surgiu agora. O implante é desde a década de 40, já tem estudos com homens e com mulheres com implantes de testosterona para outras condições também. Então, é uma terapêutica segura. A única questão é que, infelizmente, os grandes laboratórios não se interessam em fazer a testosterona. E, então, a gente precisa manipular. Então, a gente depende, né, das farmácias de manipulação. E eu vou falar mal do patriarcado de novo, porque a gente só tem testosterona na farmácia para homens. Então, só existem formulações masculinas que, infelizmente, algumas pacientes, erradamente, não façam isso, compram na farmácia. Sim, e tentam usar por conta própria. E isso é muito perigoso, porque a dosagem masculina ela é muito mais alta. Então, tem um sachêzinho, né? A paciente vai lá, compra, e ela fala, eu sei que a dose é maior, então eu vou usar um pouquinho. Mas você não tem como medir. Você não tem como medir exatamente o que ela está usando. Tá dando um tiro no escuro. Tá dando um tá tiro no perdendo escuro. Tempo, dinheiro, expectativa. Exato. Ganhando efeito colateral, porque a terapêutica com testosterona, ela vai depender da dose. Então, os efeitos colaterais são diretamente proporcionais à dose. Você sabe, você já trabalhou com estética íntima. Então, você operou muita paciente com clitoromegalia, né? Que é aquele crescimento do clitóris, por conta de um uso inadequado de testosterona. Então, quando a gente fala de testosterona, a gente tem que alinhar aqui da terapêutica correta. O implante é bacana, porque ele dura 6 meses. Colocou o implante, tá lá, você não tem que se preocupar. Não tem risco de você também passar para outra pessoa, porque a grande questão dos cremes, né, do gel de testosterona, é que, dependendo da farmácia que você manipula, ele fica melequento. Não sei se você já usou, Carol. Não absorve bem. Não absorve bem, fica aquela meleca. E aí você tem que lavar a mão depois, lógico. Se você tiver criança pequena em casa, você pode contaminar essa criança, né? Se ele não absorver direito. Então, o implante, nesse ponto, ele é mais seguro. Ao mesmo tempo, eu brinco que eu faço implante, né, nas pacientes, mas eu não sou vendedora de implantes. Então, na consulta, a gente alinha tudo. Alinha o que pode acontecer. Então, olha, pode ser que você vá melhorar. Mas eu já falo, isso não é um Viagra. Você não vai tomar hoje e amanhã você vai estar subindo pela parede. Não, se você não fizer o resto das outras coisas, não vai adiantar. Vai te ajudar, claro, testosterona é um hormônio da disposição, vai te dar disposição. Mas você também precisa fazer ajudar a sua tarefa, né? Fazer a sua tarefa. Toda paciente que ganha uma prescrição de hormônio no meu consultório, ela faz um contrato comigo. Que ela vai fazer exercício. E, gente, eu não tô falando aqui da pessoa fazer exercício, maromba, 2 horas na academia todo dia. Isso. Não é isso. É qualquer exercício, qualquer um. Se você tem que mexer o seu corpo. Doutora, eu gosto de corrida, faz uma corrida. Eu gosto de beach tênis, faz um beach tênis. Faz qualquer coisa.
Mexe esse corpo, porque o nosso corpo foi feito para mexer. Quando a gente faz exercício, a gente melhora os receptores hormonais. Então, eu estou dando substrato para aquele hormônio agir. Ser melhor aproveitado, né? É melhor aproveitado. Então, eu brinco que a paciente que usa hormônio e não faz exercício é como eu estivesse colocando uma gasolina aditivada num Fusca. Agora, a paciente que está lá fazendo exercício, se alimentando bem, dormindo bem, aí eu vou colocar uma gasolina aditivada numa Ferrari. Então, é bem diferente. Ela vai performar muito melhor. Ela vai performar muito melhor. O combustível é o mesmo, a máquina é diferente. Sim. Já as pacientes no climatério, a gente vai ter uma outra visão. Eu comecei falando aqui que todos os hormônios caem. Então, eu vou precisar ficar atenta não só à testosterona, também ao estradiol. O estradiol também tem um papel sexual importante, porque é o estradiol que vai melhorar a lubrificação, né, vaginal. E a Carol já falou isso. Como que a mulher tem vontade de ter relação se ela sente dor? Não faz sentido. Sim. Então, se ela sente dor, ela não vai ter vontade. Então, na terapia hormonal, a gente consegue dar também esse conforto vaginal. Então, a paciente não vai sentir dor, vai melhorar os hormônios, então ela vai tendo mais inclinação a ter a relação sexual. Então, são vários pontos que a gente precisa alinhar em quem usa hormônio. E assim, usou hormônio é um casamento. Vai voltar. Porque às vezes a paciente quer sumir, ela está muito bem, Sim. obrigada, mas não, a gente precisa ficar avaliando efeito colateral. Nas doses fisiológicas, gente, testosterona, é difícil dar. Claro que a gente tem um componente pessoal, tem gente que tem mais sensibilidade na pele, no cabelo, mas no geral, vou te falar, eu prescrevo testosterona tanto para paciente que é só a nível fisiológico, como para paciente que quer mesmo. Ah, doutor, eu quero competir. Tem competição que não tem doping, assim, que não leva em consideração doping, você pode usar testosterona. Aí é diferente, tá? É outro público. E ela já está ciente dos efeitos colaterais. Ela está... São pacientes que, na verdade, elas querem o efeito colateral. A paciente que usa testosterona alta, ela sabe que ela vai falar mais grosso, ela sabe e elas querem. Então, é outra coisa. Claro que isso aí já é outro departamento, mas a testosterona fisiológica, a testosterona que a gente faz para tratar libido, para tratar climatério, são doses baixas. Então, vou te falar que, assim, praticamente não tem efeito colateral. Mas tem que ter segmento, não tem jeito, né? Não tem jeito. E é uma ferramenta, né? Uma das ferramentas que a gente usa, porque se todo o restante ali, né, a paciente como um todo tiver toda zoada, cegada, eu digo, ó, como que você quer ter disposição se você não dorme direito? Já começa por aí. Aí, se não tem disposição, também não tem disposição para transar. Então, a gente precisa perguntar do sono, né? Você dorme bem? Ai, durmo. Mas acorda descansada? Não. Você não dorme bem. Não dorme bem. Cortisol nas alturas, Isso. testosterona no pé. Exato. Inflamação nas alturas. Então, assim, não adianta, né? Então, você deu o exemplo do combustível, eu achei muito legal. Mas é isso, tipo, é que nem você querer colocar água numa caneca que tá furada. Então, não adianta. Se a paciente não tá cuidando das outras partes, ela vai perder muito tempo, ela vai perder dinheiro, ela vai se frustrar nas expectativas, e isso vai virando uma bola de neve. Então, assim, eu acho a reposição hormonal algo muito rico, muito valioso, e sim, é muito seguro, né? Muitas pessoas têm medo. Gente, as coisas, né? A gente tem os guidelines, a gente tem respaldo científico. Anos de estudo. Mas aí as pessoas escutam mais uma vez as fake news. Porque dá câncer, porque dá trombose. Porque eu recebo paciente que eu tenho dó, que ela ouviu do médico. Não, isso dá câncer, você não vai fazer reposição hormonal. Enquanto que, olha, previne câncer, né? Então, câncer de intestino, quando a gente fala de terapia hormonal. Então, é triste, é triste. Você está sentenciando a mulher mais uma vez à velhice, né? Sim. Então, aquela coisa, tá na menopausa, vai ter incontinência urinária mesmo, vai ter ressecamento mesmo, vai ter dor na relação mesmo, lide com isso. Não. A gente não, tá aqui pra, sabe, gente, pelo amor de Deus, a gente tem tanta coisa legal para fazer pela mulher, então a gente precisa espalhar esse conhecimento, e é muito legal a gente estar aqui num espaço podendo falar sobre o mundo dos hormônios e sobre o mundo, né, o universo que é uma mulher. Sim, porque nós somos um universo que depende de várias coisas. Nós temos, né, tantas coisas dentro da gente que merecem ser exploradas e cuidadas e amadas mesmo. Isso tudo. Então, a gente precisa multiplicar o nosso conhecimento, repassar isso para as nossas pacientes e deixar muito claro para a mulher
que ela tá a um passo de ser feliz. Ela só precisa se conhecer, se permitir se conhecer. Exato. E acho que é o Caetano Veloso que fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a gente precisa descobrir, né? E a fundo também nos traumas, porque outra questão sexual muito importante são os traumas, a criação. Então, tem paciente que foi criada, às vezes, dentro de uma religião que é muito ortodoxa, vamos dizer assim. E, às vezes, ela não se permite, porque ela, na cabeça dela aquilo é sujo, aquilo é errado. E não se permite, muitas vezes, se descobrir, se explorar. Sim. Então, a gente precisa entrar dentro da gente e explorar as coisas boas e os medos, as partes sombrias. Eu acho que tá tudo isso relacionado com a sexualidade. Nós temos sempre os dois lados, né? Teve até um episódio que eu falei sobre traumas sexuais. E que depois assiste, tá muito bom. Opa! Que muitas vezes a mulher ela não sabe, ela acaba deixando escondido dentro dela alguns traumas que ela passou na adolescência, na infância. E que ela nem percebe. Nem percebe como reflete. Como reflete. Uma vez eu atendi uma paciente com vaginismo. O vaginismo, né, é a condição que a mulher tem uma contração involuntária da musculatura pélvica e ela não consegue ter penetração. Então, elas chegam pra gente, olha, parece que a minha vagina é apertada, eu sinto dor, e é involuntário. É como piscar, você não controla. E aí, quando a gente vai explicar para elas que isso não tem nenhum fundo orgânico, assim, se você fizer um exame, uma ressonância, vai dar tudo normal. Quando a gente explica que isso tem muito mais um fundo psicológico, essa paciente especial que eu quero falar, ela tinha sofrido um abuso na adolescência e ela nunca tinha parado para pensar que era por conta daquilo, inconscientemente, que ela... Olha só. Ah, mas doutora, eu tô com meu namorado, tá tudo bem, eu tô querendo ter relação sexual. A pessoa quer e não consegue. E ela não entende. E ela não entende por que ela não consegue. A gente tem que ir fundo nessa questão também, né? Por isso que a gente, né, mais uma vez fala sobre a escuta do profissional. Então, né, que a gente seja um profissional que escute cada vez mais e que quando a gente não consiga ajudar a paciente na resolução das questões todas, que a gente saiba encaminhar, que a gente tenha a humildade de falar: eu não dou conta do seu caso, mas eu posso pegar na sua mão e te levar para uma pessoa que consiga te ajudar nisso. Perfeito. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre, trocar ideias e figurinhas com os colegas médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, para realmente fazer uma força-tarefa e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu quis trazer você aqui hoje, porque além de, né, muito atualizada, né, eu sei o quanto você gosta de estudar e ler artigos e tudo mais, você é uma médica muito humana, né? Você tem esse carinho com a mulher e eu acho que é por isso que você tem tanto sucesso no seu consultório hoje. Ô, amiga, obrigada. Pra quem não sabe, a Carol, já que ela tá aqui rasgando seda comigo, vou rasgar seda com ela também. Quem não sabe, a gente fez residência juntas, mas a Carol era 2 anos na minha frente. Quem não entende muito bem, a gente chama de R1, R2, R3. Carol era meu R3, né? Ela estava lá na frente e ela me ensinou muita coisa. Ela pegou na minha mão ser esse ser humano gentil que ela é. Ai, e é muito bom a gente ter um relacionamento que geralmente tem muita, né? A gente sabe que no meio médico tem muita competição, tem muita rixa, tem muita intriga. E eu fico muito, muito feliz que a recíproca é verdadeira. Aí eu passo muitas pacientes para Carol, super admiro, é uma pessoa que não para, ela já fez tudo que é tipo de pós-graduação que vocês imaginarem, ela, não sei onde é que ela vai parar. Tem uma formiguinha na bunda, não tem jeito. Então, e é o que exatamente você falou, a gente tem que ter a curiosidade de querer ajudar aquela mulher, mas a gente não consegue abarcar o mundo. Não. Então, eu tenho sempre uma colega de alguma área para passar. O pessoal antigamente era a estética íntima que eu passava para Carol, agora eu já passo as pacientes da sexologia. Eu tenho uma amiga masto e assim vai. A gente não consegue abarcar. Psiquiatra é muito importante. Muito. A gente tem que manjar um pouco, mas a gente tem que saber a hora que não dá mais. Já passa, né, já da nossa passa alçada. da nossa alçada, exato. Então, assim, eu acho que essa minha curiosidade de sempre estar buscando coisas novas, essa minha inquietação,
ela nasce justamente dos momentos que eu tenho dificuldade De entender. em avançar com essas mulheres. Uhum. Então, eu cheguei num ponto da minha carreira como, né, cirurgiã, né, especialista em laser íntimo e tudo mais, em que eu já não sabia mais o que fazer com algumas mulheres que, estando com a estética impecável, estavam infelizes. Não era suficiente para elas. E, a princípio, eu também não entendia, né? Eu ficava assim, gente, mas O que aonde? ela quer mais, né? Eu ficava meio perdida. E aí eu comecei a ver que, nossa, gente, o problema dela é outro. É mais Tem algo embaixo. por trás. É mais complexo. Muito mais. Então, assim, e eu espero, né, com essa minha especialidade nova, com esse canal, com esse podcast, que eu consiga multiplicar essa informação para o máximo de mulheres que eu conseguir. Sim. Que sem o autoconhecimento, a gente não vai longe. Não. A gente se limita, a gente sofre e a gente se submete a coisas, a procedimentos, a relacionamentos, a investimentos. Nossa, a empregos, a tudo. É algo que é global, assim, engloba tudo. Você submete a coisas, empregos, parcerias, né? Tudo. Tudo que não tem a ver com você. Você se compara. E depois você acha que o seu problema de libido é hormônio. Então. Eu já falei, gente, se fosse hormônio, era muito bom. Era fácil. ótimo. Era ótimo. Mas também a Carol não tinha emprego. Porque aí todo mundo resolvia. Verdade. Daí eu ia de vez morar lá no meio do mato, né? Que eu já tô com esse projeto, eu já tô quase no meio do mato, e vocês não iam me ver nunca mais. Brincadeira, eu não dou conta. Mas é isso. Eu acho que esse espaço aqui, ele foi criado justamente para isso, para essa troca de experiência e para que as mulheres busquem informação, e às vezes a informação não é nem para ela, mas é para uma amiga, para uma filha, para uma mãe, e que a gente consiga se ajudar numa rede cada vez maior de mulheres que querem ajudar mulheres. Então, eu acho que é isso. É impressionante como a gente às vezes acha que o que a gente está falando ninguém está ouvindo, né? Eu mesmo no Instagram às vezes falo, aí lá pelas tantas eu recebo uma mensagem: ai, doutora, sabe aquilo que você falou? Fiquei pensando. Então, assim, a gente é ouvida. Por mais que muitas vezes você não tenha uma resposta, alguém ouviu, alguém pensou naquilo dali, e aí missão cumprida. Você conseguiu penetrar ali no coração de alguém para que ela tente mudança. Exatamente. Porque muitas vezes a mulher não enxerga, ela está entorpecida. Naquela vida ruim, né? Ela está entorpecida e depois ela acorda e fala: realmente, bem que a doutora falou que orgasmo é assim. E aí você vai construindo tijolinho por tijolinho. Eu acho que uma vida nova. Esse é o segredo de tudo, né? Então, acho que a mensagem é essa, que as mulheres não se sintam sozinhas, não se sintam perdidas, que as mulheres saibam que isso aqui, não é uma competição. Não. É algo que a gente tem que caminhar junto. Sim. E fiquei muito feliz com as suas palavras, né? Sobre a residência. Às vezes a gente nem pensa, né? Que isso algum dia... que impacta, né? Que isso algum dia vai mudar a vida de alguém, ou se algum dia eu vou receber algo em troca pelo que eu fiz. E olha, né? Hoje em dia somos amigas. Isso. Somos colegas de profissão e a gente se ajuda muito. E eu acho que é isso. A mulher, ela tem que se ajudar. A gente precisa quebrar essa coisa da competição, o meu conhecimento é só meu, o seu conhecimento... Gente, isso é uma besteira enorme. Isso é uma bobagem. A gente precisa se ajudar, sempre. A gente tem que uma apoiar a outra. E é muito ruim quando a sociedade fala: não, mas mulher tudo cobra. Mulher não. A gente não pode pegar isso pra gente. A gente tem que se ajudar. Tem que se apoiar. A gente tá aqui pra quebrar tudo isso. E é muito bom ser mulher que ajudam mulheres, né? Lógico. É muito bom. Eu me sinto, com certeza você também, Carol, muito feliz e satisfeita em poder ser uma mulher que ajuda outras mulheres com a nossa profissão. Sim, é uma realização. A gente cuida de mulher. Isso, é uma realização. A gente se sente útil e quando a gente recebe, né, um feedback positivo de como você impactou a vida de alguém, faz absolutamente tudo valer a pena, né? É um grande clichê? Mas a vida é um grande clichê. Isso. Então, espero que a gente possa continuar ajudando cada vez mais mulheres e trazendo conhecimento. E se a gente precisar gravar mais 100 episódios, vamos trazer conteúdo para essa mulherada. Quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Nem parece assim, passa rápido, né? Quando a gente vai ver, fico brincando, parece conversa de bar. Muito obrigada mais uma vez.
Estou muito feliz em estar aqui. Eu não tenho um podcast. Quando eu tiver, com certeza, a gente vai bater outro papo de sexologia. E para quem não me segue, eu vou deixar o meu arroba. Lógico. Eu vou fazer meu merchan. Por favor. É arroba Estela, igual a cerveja, tá, gente? STELLA, Catunda, _ gineco. Lá vocês vão ver também, assim, como a Carol, eu falo muito sobre saúde feminina, sobre tabu, sobre mitos. É um prazer estar aqui. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio desmistificando, né, libido e hormônios femininos. E a gente está aqui para isso. Em breve eu volto com mais um episódio cheio de coisas bacanas para vocês. Tchau.